Para o nosso curso de assistente administrativo, hoje, nessa aula, nós trataremos do módulo Gestão de Pessoas. É a nossa segunda aula. A primeira aula aborda sobre a tônica, tem o tema que aborda sobre a importância das pessoas na empresa, nas empresas e para as empresas. Já falamos bem a respeito disso, dessas pessoas que são extremamente importantes para o bom funcionamento das empresas, para a obtenção de resultados, para a efetividade empresarial, que é alcançar o resultado que se espera. Em termos de lucro, em termos de quantidade, qualitativamente, satisfação do cliente interno, enfim, uma gama de resultados, por assim dizer, que se espera, que é a razão de uma empresa existir. Ela presta um serviço, ela fabrica um produto, ela comercializa, a fim de atender seus clientes, e ela subsistir, lucrar, enfim, exercer o seu papel na sociedade. E o assistente administrativo, ele está incluso neste funcionamento e na obtenção desses resultados, nos propósitos das empresas. Então, o nosso módulo de gestão de pessoas, a primeira aula, abordou sobre a importância delas. Na segunda aula, nosso assunto é treinamento e desenvolvimento. Bem, na primeira aula nós abordamos a importância. Ok, entendemos que essas pessoas são importantes, cada um no seu quadrado, ok, mas embora seja cada um no seu quadrado, existe a coletividade, o espírito de equipe para alcançar as metas e tudo mais. Ok, e essas pessoas que exercem funções nas empresas, que trabalham em equipes, precisam ser treinadas e precisam ser desenvolvidas. Sigamos então com a nossa linha. Bem, nosso primeiro tópico aqui remete ao desenvolvimento de competências. Bem, o que é competência? Primeiramente, se você for consultar lá no dicionário, no Aurélio, enfim, no significados.com, você poderá ler que competência remete a um conjunto de habilidades, enfim, de características de um indivíduo. Competência significa literalmente o know-how, o conjunto de habilidades e conhecimentos que aquele indivíduo tem, que a pessoa tem. Se a pessoa então tem competência, ela é competente, ela tem habilidades, ela tem conhecimentos, ela está passível o quê? De desenvolver essas habilidades, desenvolver esses conhecimentos, ou seja, desenvolver essas competências. Então eu tenho conhecimentos e habilidades, que é o conjunto aqui, que se traduz no sentido de competência. A adição do conhecimento teórico, que eu adquiro em sala de aula, que eu adquiro num curso como esse, à distância ou presencial, que eu adquiro no meu dia a dia de trabalho, que eu adquiro nas experiências da minha vida como um todo, eu vou recebendo e vou entendendo, vou discernindo, enfim, é o que adentra na minha mente, o que entra no meu cérebro, é o meu raciocínio, o meu pensamento, a minha filosofia, o meu conhecimento teórico. Isso me apontarão o que? Me farão a exercer, a praticar a habilidade. A habilidade é prática, que certamente resultarão nesse meu conjunto de características, que nada mais é que as minhas competências, seus conhecimentos, as suas habilidades, adicionados, moldam o teu perfil, o teu caráter profissional, que são as tuas competências. E o olhar clínico da gestão de pessoas procura competência, procura habilidades em profissionais, os trazem para o ambiente interno, os inserem no posto de trabalho, na linha produtiva, nos escritórios, enfim, onde for. E esse profissional lá precisa ser desenvolvido, já nas suas competências, ser potencializados nas suas habilidades, principalmente, e como na aquisição de conhecimentos, para que as suas competências sejam afloradas. Seguindo.
Opa, então eu tenho que ter ações efetivas. Se eu quero desenvolver a pessoa, desenvolver o indivíduo, desenvolver as equipes, trazer crescimento individual a nível de equipe para a empresa como um todo, potencializando habilidades e conhecimentos, que são as competências dos profissionais, eu tenho que ter ações que remetem às atividades de gestão de pessoa, né? Que estão atreladas diretamente ao exercício de administração de pessoas, lá no RH, né, e tudo mais, nem muito no departamento pessoal, né? Vou explicar isso em outro momento, mas ali no que remete à gestão de pessoas, que é a atividade, e no recursos humanos. Então, o recurso humano, a gestão de pessoas em si, precisa agir efetivamente, né, para o desenvolvimento individual e o desenvolvimento a nível de grupo, a nível da equipe. Aqui eu separei 3 tipos de manifestações, digamos assim, de ações efetivas que remetem para isso. E a primeira é o autodesenvolvimento. O que seria o autodesenvolvimento? O autodesenvolvimento é o crescimento por si mesmo, é o auto se desenvolver, né? Aí como eu me desenvolvo? Como você se desenvolve? Como você se desenvolve a si mesmo? Leitura, literatura técnica, literatura profissional, da área de atuação que você exerce. Eu preciso adquirir o conhecimento, lembra? Eu adquiro o conhecimento como? Lendo. É uma atividade de crescimento por si mesmo. Eu preciso ler. Então eu tenho que ter vontade de ler. Eu tenho que entender, eu tenho que ter essa visão. Tenho que ter foco em literatura, em saber que ler, não só agora livros e tal, mas você tem aí o campo da internet, a web também para lidar, não desprezando o livro. O livro é chave, o livro ele é fundamental para o crescimento de um profissional, da pessoa, né, humanamente falando também. Eu tenho habilidade, mais os conhecimentos, né, moldam ali a competência. Como eu me autodesenvolvendo? Tendo vontade, da mesma forma, de aprender, né, de querer fazer, de saber como fazer, e ter um entendimento disso, a visão, e me focar naquilo. Então, esse é o primeiro tipo de ação efetiva. Aí não depende do RH tão somente. Né? Quer dizer, não depende do RH. Total, 100%. Não depende da gestão de pessoas. Não depende da empresa. Depende de você. Depende de mim. Se eu quero crescer por mim mesmo, preciso ler, preciso buscar novos conhecimentos e procurar desenvolver, aprender e desenvolver novas habilidades por mim mesmo. Então depende de você. Essa primeira ação aqui, depende único e exclusivamente de você. Claro, você precisa de amparo financeiro ou qualquer outra estrutura, material, tecnológica, mas depende da tua vontade, do teu querer, do teu entendimento, né, do teu foco, do teu objetivo. Uma outra ação efetiva é observação. Aí depende de você também, mas aí vai depender um pouco do outro. Porque a observação o quê? O que é a ação de observar? O que é o ato de observar? É justamente você analisar o outro profissional. Olha lá, você analisa o outro profissional, que é mais experiente que você. Então eu avalio, não no sentido de julgá-lo, mas eu analiso as suas ações justamente porque ele é mais experiente do que eu. Então se eu avalio esse profissional, vontade minha. E eu tenho que ter também humildade. Tal como o outro camarada ele precisa ter humildade, ter esse entendimento, ter também vontade e tal de querer. Porque eu posso, né, observá-lo de longe, mas também eu posso observar esse profissional de perto. Ele pode trabalhar perto de mim, ele pode ser meu líder, enfim, ele pode ser até meu liderado, que seja. E eu vou aprender com ele, porque ele sabe fazer mais aquilo do que eu. Eu sou mestre de obras, por exemplo, mas a minha especialidade é alvenaria. Aí eu não entendo muito de eletricidade, entendo pouco, sou mestre de obras, tenho que entender. Mas eu não sei a prática, eu sei levantar paredes. Isso aí levanto 2 tempos, uma parede. Mas aí fazer uma instalação elétrica aí já complica. Mas eu sou mestre de obra. Então eu tenho uma visão ali, eu tenho uma habilidade, lembra da primeira aula? Eu tenho uma habilidade conceitual disso daí. Né? Técnica, mas a manual é pouca. Então um eletricista ali que é operador, que é meu liderado, eu sou mestre de obra,
ele vai me ensinar. Então observa ele. E eu tenho a capacidade o quê? Né? De analisá-lo, observando o que ele faz. Ele é mais experiente naquilo, na instalação elétrica. De aprender com ele. Né? Para possivelmente instalar, fazer instalação elétrica? Sim. Talvez não só ali na obra, mas na minha casa particular, vou fazer, além de trabalhar numa construtora, fazer serviços paralelos autônomos, né? Coisa que eu não fazia, talvez autonomamente eu só fazia, levantava a parede, e agora eu tenho condição de fazer eletricidade também. Está me entendendo a importância dessa ação afetiva aqui, que é individual, depende de você, depende do outro também um pouco, mas depende mais de você, depende mais de mim. Eu preciso ter humildade, evidentemente, porque isso significa, se traduz em aprendizagem para mim. O coaching, coloquei aqui o coaching, né? Então o segundo aqui e o terceiro. Coaching. Provavelmente você já ouviu falar desse termo aí, do tal do coaching. O que é isso, coaching? Né? Mas eu não ouvi falar nisso aí. Coaching é muito simples. O coaching significa, ao pé da letra, treinando. Está lá no inglês, né, no present continuous tense, ou seja, no nosso gerúndio. Mas a gente, na nossa contextualização, significa, né, o coach é o treinador. Então a ação de coaching é a ação de treinar. Então aí já não depende tanto de você assim, né? Está dependendo do grupo. Esse grupo aqui a gente pode entender como uma empresa. Porque lá no nível hierárquico da empresa, né, aqui no nível estratégico, eu preciso que eles tenham essa visão aqui, ó. Eles tenham esse entendimento de que um programa de coaching vai fazer a diferença. Nós vamos falar até de coaching mais à frente aqui, né? Mas eu já vou abordar um pouco aqui para vocês. Eles têm que ter essa visão, porque tem foco no resultado, nos seus objetivos. Tem que ter vontade de fazer, porque o coaching ele vai se estender, para eles de forma externa, né? Por meio de consultoria, ou da consultoria aqui para a empresa, ou da própria empresa, da diretoria para com o restante aqui, o nível tático e o nível operacional. Então é um desenvolvimento humano, né? Concernente ao quê? Ao aprimoramento de técnicas, por meio de ferramentas, por meio de programas de treinamento. Seguindo a nossa linha de raciocínio. Então, recapitulando aqui, para a gente passar. Perdão. Eu tenho o autodesenvolvimento que depende exclusivamente de você, de mim. Ler, procura, a aquisição de conhecimento teórico, enfim, cursos, aulas como esse que você está fazendo. Ter a visão remete a pensamento, foco, né? É o foco ali no resultado, saber aonde você quer chegar. Observação também depende de você, um pouco do outro. Você vai observar aqui o profissional, eu dei o exemplo, eu sendo mestre de obra, um eletricista, tudo mais, que está abaixo de mim, eu aprendo com ele, aprendizagem. E o coach, que depende lá do grupo, depende da empresa, em se dispor efetivamente a agir para contribuir, implementar, colocar em prática um programa como esse, que remete ao desenvolvimento humano. Seguindo. Bem, eis um gráfico aí, para a gente poder aí rabiscar, né, para a gente poder traçar juntos. Desenvolvimento profissional, né, eu titulei ali esse gráfico. Então você percebe que eu tenho aí o eixo do X aqui embaixo, né, e tenho o eixo do Y. O Y está aqui, né, e eu tenho o X. Aqui no Y, eu tenho a performance, eu tenho o desenvolvimento. E aqui no Y, aqui no X, eu tenho o eixo do tempo. Tempo versus desenvolvimento. Né? Não é versus, né? Não é a palavra correta é tempo em relação ao desenvolvimento. Ou desenvolvimento em relação ao tempo. Então lá no X eu tenho a linha do tempo. Então percebe aqui, imagine você aqui começando
no ponto zero, aqui no eixo, né? Você começou ali no eixo, no ponto zero. Você vai percorrendo o tempo, você se inseriu, ou seja, você entrou na empresa, houve a inserção tua ali, você é o profissional. Então você vai percorrer esse tempo aqui, ó. Percebe que você percorreu um curto espaço de tempo e você adquiriu, ó, um nível de maturidade, um nível você se desenvolveu, um nível de conhecimento. Aqui no desenvolvimento é conhecimento, é habilidade, né? Ou seja, teoria, prática, é convívio, é experiência, enfim, também de remuneração. É um crescimento, isso aqui é crescimento. Ali no teu know-how, na tua experiência profissional. Então você percorreu um pouco de tempo, está aqui, ó. Você atingiu um certo nível, uma certa ordem, no eixo do Y, ou seja, você cresceu em conhecimento, em certa habilidade, experiência, financeiramente, etc. Opa, então não tem como, né? Olha só, eu chegar aqui e estar nesse nível aqui, ó. Não tem como. Se eu cheguei até aqui, né, eu ainda estou nesse nível. Aí eu acabei dando um salto, tá vendo? Eu estou aqui agora. Aí eu tive mais esse crescimento. Então eu tive o tempo 1 e tive o tempo 2 aqui, ó. Você percebe que é gradativo? Você consegue ter essa visão? De que não é da noite para o dia, você entra na empresa e já está ganhando muito, e já exerce cargo, já posiciona-se em cargos elevados, já tem muitas responsabilidades. Não. Inclusive a responsabilidade está aqui, ó. Conhecimento, habilidade, experiência, dinheiro, é muito bom, né? A gente gosta, e responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é requerido. Talvez se ganha muito, mas a responsabilidade é muito grande, né? Muito grande mesmo. E isso requer tempo de caminhada ali no eixo do X, tá vendo? Para que então no eixo do Y você possa crescer em conhecimento, em habilidade, em experiência, em din-din, né? Em dinheiro, em outras cositas a mais, certo? Então vamos percorrer mais esse tempo aí. Opa, cheguei até aqui, ó. Então tenho mais aqui, um percentual, tenho o tempo 3. Opa, tenho o tempo aqui 5. Tenho o nível 5 aqui, o tempo. Então você percebe que é uma escada, literalmente, ó. Ou seja, se é uma escada, literalmente é um crescimento escalonado. Então, pode ser um crescimento exponencial? Pode, né? Mas ele se adequa mais a essa representação gráfica. Eu preferia o crescimento escalonado ao crescimento exponencial, ou até mesmo o crescimento linear, que é o crescimento exponencial. Esse crescimento aqui. Percebendo? Então, eu estou aqui no tempo, estou aqui no desenvolvimento. Estou aqui no tempo, estou aqui no desenvolvimento. Estou aqui no tempo, estou aqui no desenvolvimento. Um crescimento linear se manifesta dessa forma. Então, estou aqui no tempo, estou aqui no desenvolvimento. Então, a representação gráfica se comporta daquela forma. Na linearidade e na exponencialidade. Eu preferi o crescimento escalonado, né? A forma escalonada de representar. Porque é de fato você subir as escadas. Você percebe, né, que ao longo do tempo, né, à medida que você, ao passo que você percorre na linha do tempo, dentro de uma empresa ou no mercado como um todo, você vai se desenvolvendo e vai tendo uma performance aprimorada, você vai melhorando. Então eu tenho que classificar isso aqui, né? Então, vou classificar aqui, ó. Nessa faixa aqui, por exemplo, eu tenho
eu tenho aqui, ó, um iniciante. Aí você percorre mais um pouco, você tem essa faixa de tempo aqui, ó. Eu tenho iniciante, rabiscou aqui um pouco, não tem problema, eu tenho iniciante. Aqui eu tenho, né, o júnior. Aí você anda mais um pouco, você tem o pleno, você anda mais um pouco, você tem o sênior, né? Então vamos lá, no meio desse nosso rabisco aí, certo? Que dá para você entender, né? Tá visualizando bem aí. Eu tenho o eixo do X, que é o tempo, eu tenho o eixo do Y, que é o desenvolvimento. Bem, vamos lá. Então você, recapitulando de forma sucinta, você entendeu que é necessário subir as escadas, percorrer o tempo e adquirir, né, e se desenvolver a âmbito de conhecimento, habilidade, experiência, financeiro, entre outros. E eu dividi ali agora em níveis, né? Ali não necessariamente são cargos ou níveis hierárquicos, por assim dizer. Até mesmo que o cara ele pode ser da operação ou do nível tático e ter uma experiência sênior, ter uma habilidade sênior, ter um salário sênior, ter um conhecimento sênior, ter um retorno financeiro sênior. No sentido de que ele está ali muito tempo e tem um know-how muito grande, tem uma experiência muito grande, né? Então vamos lá. Então isso não é nível hierárquico ou posição de cargo. Isso aqui é em termos de desenvolvimento, de performance do profissional. O que é um iniciante? É aquele que está recruta, né? Um recruta lá nas Forças Armadas, né? Ele está entrando, ainda não sabe nada, precisa aprender. Então, ele é o estagiário, ele é o trainee, ele está caminhando ali para ser júnior. Então ele precisa ser ambientado, precisa ser introduzido. Ele está com pouco conhecimento, está com pouca habilidade, né, em termos aqui de vivência profissional. Ao passo que eu caminhando mais um pouco aqui, subindo a minha escada, eu vou para o nível do júnior. Olha o nível do júnior aí, né? Um profissional júnior é um profissional que já tem uma bagagem a mais aqui no seu desenvolvimento. Posteriormente eu tenho o pleno, que é o efetivo, poderíamos classificar dessa forma, que já está bem experiente, já está bem acima aqui na escada. Opa, por conseguinte, eu tenho aqui o sênior. Vamos dar exemplos aí de cargos aí que a gente poderia colocar ali, né? Exemplo ali no iniciante, estagiário, um jovem aprendiz, talvez você é um jovem aprendiz, é um estagiário, o júnior, um profissional trainee que se formou na faculdade, está graduado agora, ou até mesmo um especialista que está ali se sedimentando, se solidificando, digamos assim, no mercado. Aí, quando ele se encontra no estado de sedimentado, ou seja, né, bem efetivo, ele já está no nível pleno, independente se ele é gerente ou não. Talvez ele é só especialista, né, está ali no tático operacional ou no próprio operacional, é um profissional pleno. Talvez não é nem líder, não exerce liderança, mas se encontra no estado de pleno. Né? Gerentes aqui, certamente estão no pleno. Aqui em Júnior, o gerente não se enquadra, ele começa a se enquadrar aqui. Cargos, né? Agora falando de cargos, na realidade, você vê envolto ali o pleno e sênior. Cargos de gerências são para profissionais a partir de pleno, sem dúvida, não tenha dúvida. Por quê? O gerente tem que ser um profissional que tenha uma habilidade conceitual, que tenha habilidade humana, tenha um pouco de habilidade manual e habilidade técnica ao extremo, né? Técnica ao extremo, digamos assim, e humana também ao extremo. Conceitual, boa parte. Então ele tem capacidade, ele tem competência de ser gerente. E sênior nem se fala, né? Sênior está mais do que apto aí, no sentido, nessa janela de tempo aqui, para ocupar um cargo de chefia, de liderança, de média gerência. E sênior também, evidentemente, cargos a nível de alta gestão e diretoria. Então, meus amigos e minhas amigas, percebem aí no nosso gráfico escalonado? Eu vou deixar você olhar mais um pouco aí antes de mudar, para você entender, né, todo esse meu rabisco aí, tudo que eu te falei. Então, recapitulando, antes da gente mudar, essa matriz, não, esse gráfico escalonado, retrata, né, a relação do desenvolvimento profissional
relativo ao tempo, né? Seu desenvolvimento aqui pode ser em conhecimento, em habilidade, em expertise, em termos financeiros, entre outros. Eu tenho aqui níveis, como iniciante, júnior, pleno e sênior. Demos exemplos aqui de alguns cargos e tal. Você percebe que literalmente é uma escada. Você sobe a escada na tua carreira profissional. E a administração de pessoas, o gestor de pessoas, enfim, o profissional de RH, ele tem que ter esse entendimento aqui, tem que ter essa visão e essa prática. Seguindo. Então, abordaremos aí sobre alguns programas para treinamento empresarial, né? Programas que a empresa dispõe, que o RH, a equipe de gestão de pessoas, né, orienta, enfim, aconselha os empresários, a diretoria, ao nível estratégico a fazer, e sendo disposto, sendo liberado, esses programas podem vir à tona, ou seja, serem realizados de forma concreta, se tornarem uma realidade. Eu tenho 3 programas ali, pelo menos, que eu mencionei. O programa de coaching, e o coaching nós estamos falando mais uma vez, o mentoring, simpósios e eventos. Vamos lá, o coaching é o seguinte, né? A gente já falou do coaching no sentido de treinar, então é isso, é treinar. Coaching é treinamento, é treinar. O coach, ele treina. Lá, o coach do futebol americano, então ele é o treinador. Então ele direciona, né? No sentido de melhorar o desempenho, relevar o potencial do indivíduo. Então, o bom líder é aquele que extrai de melhor, o que há de melhor em seus liderados. Então o coach ele consiste nisso, em potencializar o indivíduo nas suas habilidades e conhecimentos específicos, né, e peculiares, a fim de aprimorá-lo, a fim de melhorá-lo. Então eu traço o norte, eu traço uma direção. Isso que é fazer coaching, digamos assim. O mentoring. Mentoring significa mentoria. Então, um mentor. Então, existe a figura aí do mentor. O que o mentor faz? Ele está perto, ele está face to face, está tete a tete, face a face com o seu liderado, né? Se ele está face a face com o seu liderado, ele tem uma proximidade. Então, né, eu reportei ali, transmissão do legado. O que seria esse legado? Esse legado é o que ele faz, o seu processo, as suas burocracias, enfim, os seus procedimentos, as suas ações. Ele passa literalmente, ele transmite de forma, né, explícita, aparente, o fazer, o como fazer para o seu liderado. Isso é um processo de mentoring. E é mais individual, porque o coach ele se abrange, ele é mais, né, grupal, enfim, ele remete mais ao grupo, no sentido de equipe, não é tanto um treinamento individual. Existem programas de coach, principalmente de consultorias, certamente individuais, mas é algo mais a nível de grupo, a nível de equipe. O mentoring não, o mentoring é realmente, né, ali o tutor e o aprendiz, né, o mentor e o aprendiz, é o professor e o aluno. É como se fosse um professor particular. Você tem lá na sala de aula os seus amigos, seus colegas, e tem um professor que é para todo mundo. Imagina um professor só para você. É o teu tutor, é o teu mentor, e você ali é o aluno, é o aprendiz, que é exclusivo do mentor. Ele está passando um legado para você, está transmitindo conhecimento e tudo que ele faz, habilidade, para você. E tem outra modalidade de programa aqui também para treinamento empresarial, no sentido de desenvolver a competência, né, no profissional. Simpósios, o que são simpósios? Simpósios são eventos. Está ali, eventos. São seminários, simpósio e eventos também está na classe aí dos seminários, conferências, encontros. Esses simpósios, eventos, seminários e conferências podem ser de curta duração, de longa duração, pode ser de um... Eu já estive, né, em eventos, o nome não era conferência e nem simpósio, era encontro o nome, né? Meeting, era um encontro. Meeting, no inglês, encontro, reunião, enfim, era um evento. Eu fiquei aí uma semana praticamente, né? A gente parou de trabalhar na segunda, a gente trabalhou, na terça a gente nem trabalhou, já foi direto para um hotel, não, foi para um local de eventos lá, teve uma reunião, teve palestra e tal na parte da manhã, depois o pessoal foi almoçar, depois o pessoal foi lá para uma pousada, a pessoa ficou na pousada, piscina, aquela coisa toda, mas aí depois do lazer veio o quê? Veio as instruções, né? Veio o programa de coaching, não o mentor, veio as palestras, enfim. Qual a visão da empresa do nível estratégico disso?
né, do nível tático também e operacional. O crescimento, o aprimoramento, né, a potencialização ali do indivíduo. Ocorrências aqui, está faltando um chapeuzinho E, né? Ocorrência. Então vou aproveitar que é vermelho aqui, está lá, ocorrências. Erro de digitação, faltou ali o circunflexo no E. Então são ocorrências, né? São acontecimentos específicos que têm um objetivo. Eles visam aprimorar. Ah, esqueci de falar, eu falei aqui de aprimoramento e de melhoria, mas na realidade também, ó, ele tem a intenção de trazer unidade entre os indivíduos, ou seja, as pessoas, e entre as equipes, porque os indivíduos, as pessoas, eles compõem uma equipe. Então, unidade, essa palavra aqui, essa palavra é muito forte, porque essa palavra remete ao quê? A compromisso, não aquele sentimento lá que a gente passou de grupo, né? Eu fiz minha parte, não tem nada desse negócio de fiz minha parte, né? Eu faço a minha parte e me preocupo com a do outro. Eu faço de forma integrada, porque eu estou embalando, lembra? Eu falei isso também na aula. Eu estou embalando. E existem cadeias de ações, existem ações na minha cadeia, na minha linha, antecessórias e sucessórias, e que me sucedem. Então, a minha ação pode comprometer a expedição, pode comprometer a distribuição, que vai comprometer a entrega ao meu cliente, ao nosso cliente final. Então não adianta bater no peito e fiz minha parte, não. Tem que haver integração, né? São ações integradas. Unidade. Unidade entre os indivíduos e entre as pessoas. Então, seguindo. Eu quero falar aqui para vocês sobre a diferença entre gestão de pessoas, entre recursos humanos e entre departamento pessoal. Por isso que eu titulei ali, peculiaridades. Ou seja, são particularidades que existem na gestão de pessoas em si, no recursos humanos e no departamento pessoal. Então você percebe o seguinte, eu notifiquei aqui alguns fatores que vai ajudar no entendimento, na compreensão da diferença entre eles, no que diz respeito especificamente a cada item ali, né, o RH, aqui no RH, esquece isso aqui, DP, departamento pessoal, nada de RH ali não, entendeu? Gestão de pessoas, RH, recursos humanos, DP, departamento pessoal. Bem, vamos começar lá pelo RH, começar aqui no meio. Então eu coloquei ali uma figura, né? Tal como já abordamos aí em aulas anteriores, e nessa própria aula falei sobre recrutamento e seleção, né? Mais na outra aula, que foi a primeira aula, a gente abordou sobre isso. Nessa aula a gente está especificando sobre treinamento e desenvolvimento de forma mais peculiar, né? Em mais detalhe, é a nossa tônica, o nosso tema, o treinamento e desenvolvimento. Então você percebe ali o camarada apontando para um determinado ícone ali, ou seja, que é uma pessoa ali, um desenho, enfim, uma silhueta que seja. Significa o quê? Que ele recruta e seleciona. RS. Então, ações de recursos humanos, recrutar e selecionar, que não é a ação de departamento pessoal, que não é a ação de gestão de pessoas, é a ação dos recursos humanos. Então posso dizer também que o recursos humanos é um setor, é um departamento, então é uma peculiaridade do RH, do fator RH, do recursos humanos. Ele é um setor independente. Mas na empresa onde eu trabalho, ele não é um setor independente, ele é dependente, ou seja, ele é um subsetor do financeiro, ok? Ou sei lá, nomenclatura como gestão de pessoas e funcionário RH. Mas na maioria das empresas existe o setor de RH, ou talvez um setor com esse nome aqui, de RS, né? Já trabalhei em empresas que tinham esse setor aqui, RS, que significa recrutamento e seleção. Ou seja, eles já titulam, já nomeiam o setor de RH como recrutamento e seleção direto, porque é uma predominância, né? É uma preponderância aí nas ações do RH. RH faz o quê também? TID.
que é T&D? Ficou fácil, é o que a gente está abordando. Treinamento e desenvolvimento. Então ele recruta uma ação do RH. Vamos lá, ele é um setor, ele é um departamento, geralmente grande, a maioria das empresas é um departamento independente, ou seja, é um centro de custo. É um centro de custo onde existe uma folha específica para ele. Existe a figura do gerente. Vamos lá, vamos entender melhor. O que é um setor? O que é um departamento dentro de uma empresa? Uma empresa é composta por departamentos, certo? Cada departamento, cada setor, em termos contábeis agora, pegando um pouco emprestado aí da contabilidade, um setor é um centro de custo, é como classificado na contabilidade, aí, em geral, na contabilidade de custo e tudo mais. É um centro de custo. Opa, se eu tenho um centro de custo, eu tenho um setor, eu tenho um departamento, eu tenho uma área. Então, aqui departamento tem que ter o gerente. Opa, então, onde tem um setor, um departamento, eu tenho que ter ali um gerente, um gestor. Alguém que está a nível tático, administrando, coordenando, supervisionando aquele setor. Fora ali, seus auxiliares, analistas, supervisores, etc., enfim, operadores envolvidos no funcionamento e na manutenção daquele setor, daquele centro de custo. Então, um setor, o RH, composto por gerente, um centro de custo, etc., e toda a equipe. Ações peculiares, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E alocação. Alocação, lembra? A própria figura aqui também pode remeter à alocação, não só a recrutamento e seleção. É colocar um indivíduo correto, no local correto, para fazer a coisa a qual ele tem competência para fazer, para que gere resultado para a empresa, para que a empresa seja efetiva, para que eu tenha efetividade empresarial. Lembra? Também passado na primeira aula de gestão de pessoas. Vamos lá para o DP, vamos deixar a gestão de pessoas por último. Não é RH lá, eu apaguei, tá vendo? DP. O meu lá está meio torto, na digitação fica mais bonito, lógico. Mas você está entendendo aí que é DP, Departamento Pessoal. Coloquei ali algumas peculiaridades no tocante à ação. Ação de burocracia, ou seja, papelada, a parte documental, convencionalidade, benefícios. Então, eu não coloquei ali, mas é um subsetor. Geralmente, o departamento pessoal, na maioria das empresas, não é um setor, tá vendo? O RH, o RS, a maioria das empresas é um setor independente, ou seja, é um centro de custo, possui um gerente e toda a equipe, auxiliares, analistas, etc. Subgerente, enfim, supervisores, consultores. O DP não. O DP não tem o gerente do DP. Por quê? Porque o DP não é um centro de custo, na maioria das empresas. O DP é um subdepartamento de qual departamento? Do financeiro. Aí você pensou, lá na minha empresa é assim, lá onde eu trabalho é assim, ou aonde eu trabalhei é assim. Tem o financeiro e o DP, o departamento pessoal, é um subsetor, é um subdepartamento, uma sub-área, como queira titular ou nomenclaturar, definir, classificar, como queira. É um subsetor, um subdepartamento financeiro. Então não é um centro de custo, o centro de custo é o financeiro, o centro de custo é o departamento financeiro, que possui um gerente financeiro ou um gerente administrativo financeiro, em muitos casos. E lá no DP eu tenho o quê? Ou eu tenho uma estrutura, se for uma empresa grande, muito grande, média que seja, eu tenho um supervisor, eu tenho um chefe de DP, o administrativo, que tem ali o auxiliar, tem o estagiário, enfim. Tem um auxiliar administrativo, tem um assistente administrativo, que pode ser você. Uma das funções do auxiliar ou do assistente administrativo é atuar no DP também. Você pode atuar não só em gestão de pessoas, você pode atuar na área de marketing, vendas, enfim, na área de logística você pode atuar, na área financeira você pode atuar. Então o assistente financeiro lá no departamento financeiro, ele pode atuar como assistente financeiro, inclusive, auxiliar de DP, assistente de departamento pessoal. E as ações ali, ele é um subsetor, não é um centro de custo, é um subsetor dentro do financeiro, que possui gerente, é um centro de custo, etc. E quais são as ações do departamento pessoal? Depois que o RH recrutou e selecionou, ele encaminha para os exames admissionais. Aí entra o serviço, a atuação, o trabalho do departamento pessoal. A parte documental, burocrática, como eu coloquei, tem burocracia. Não é burocracia não, é burocracia. Convencional,
trata ali da inserção do profissional, da admissão dele, tal como depois, né, se for o caso, da demissão. Mas no decorrer, no período que esse profissional trabalha, trata também de quê? Benefícios, né? Benefícios, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde odontológico, cesta básica, enfim. Trata dessa parte burocrática, que está ligada a custo, a despesa. Opa, está ligado à despesa, então está ligado ao financeiro. Por isso que departamento pessoal é subdepartamento financeiro, porque envolve o quê? A parte de controle e administração de finanças, de dinheiro, de despesa, de dinheiro que sai, né? Que são as despesas e os custos. Então é trabalho financeiro propriamente dito, puramente. Diferente aqui do RH. O RH é um trabalho diferente, de captação de mão de obra, alocação de mão de obra, treinamento e desenvolvimento, né? E aquele funcionário também precisa ter exames periódicos, enfim. Você entendeu as atividades e as ações que são peculiares ao departamento pessoal, que é um subsetor do financeiro na maioria das empresas, né? Não é um centro de custo. Já o RH é um centro de custo, você entendeu aqui também as suas ações. Finalizemos então com a gestão de pessoas. Bem, a gestão de pessoas geralmente não é um setor, tampouco um subsetor. Bom, DP é subsetor do financeiro, ok, entendi. RH é setor, é um centro de custo, tem um gerente e tem equipe. Entendi. As ações do DP entendi, as ações do RH entendi. Mas, professor, minha cabeça agora ficou meio confusa. O senhor falou o tempo todo de gestão de pessoas, de administração de pessoas. Eu estou entendendo aqui, interpretando como RH. Isso para mim é RH, tudo é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa? Vou te dizer que não. Não é a mesma coisa. O RH, no sentido, né, funcional, ali é um setor. Se confunde esses termos. Agora nem tantas pessoas confundem DP. As pessoas conseguem discernir que DP é diferente de RH. Mas ainda muitos confundem, divergem essa questão de RH e gestão de pessoas. No sentido funcional, repito, é claro que se atrelam, enfim, tem suas convergências, mas no sentido funcional da coisa, né, digamos assim, RH é o setor, é aquele centro de custos que eu expliquei para você, e tem aquelas ações ali, RS, TID, alocação, e a gestão de pessoas não é departamento. Geralmente, né, na maioria dos casos, não é um setor. Tem empresas que nomeiam setores como gestão de pessoas. Mas no sentido funcional, vou repetir, né, porque, lógico, tem empresas que têm RH, tem empresas que o RH não é setor, o RH é subsetor. Tem empresas que têm o setor gestão de pessoas e o RH é um subsetor deles. E o DP é o subsetor lá do financeiro, enfim. Mas no sentido funcional, a diferença, paulatinamente falando, é essa. RH, setor. É um centro de custo. Está ali na minha empresa. A gestão de pessoas é uma atividade, não é um setor. Para ser uma atividade, então significa que eu posso, inclusive, terceirizá-la. Eu tenho uma empresa onde eu tenho financeiro, administrativo e tenho DP, que é subdepartamento do financeiro. Eu tenho RH, eu tenho meu RS, meu recrutamento e seleção, faz treinamento, desenvolvimento, mas eu não tenho gestão de pessoas. Por quê? O que é gerir pessoas? Né? Aí eu vou precisar o quê? De uma consultoria. Geralmente é de profissionais de psicologia. Né? Eu como empresário, né? Você como empresário, o empresário ele vai contratar um serviço ali de terceiro. Vai ser uma prestação de serviço do psicólogo ou da equipe de consultoria, que inclusive são de RH, etc. Gestão de pessoas terceirizada. E essa atividade, né, que funcionalmente não é um setor, é uma atividade, se difere aqui dessas ações aqui de forma bem brusca. Embora faça essas ações aqui, significa o quê? Né? Então coloquei aqui, é uma atividade, não é setor. A diferença, né, vamos dizer assim, crucial, para você entender de uma vez por todas essa questão da funcionalidade entre RH, nem estou falando mais de DP, entre RH e gestão de pessoas, isso aqui, ó, humanístico, visão, holístico e indivíduo. Vamos lá, vamos esclarecer cada um deles aí. Humanístico, né? Humanístico, evidentemente, vem de homem, de humanidade, homem no sentido homem e mulher. Então, ó, você percebe que a figura que eu coloquei aqui, ó,
Não é essa daqui. O cara apontando, alocando, recrutando, selecionando. É o cara cuidando. O cara está assim, tá vendo? O cara está assim, está desse jeito. E as pessoas estão ali em suas mãos. É o psicólogo, um exemplo. O psicólogo ele tem uma visão, não só uma visão e um foco, mas ele tem a prática, ele pratica, ele exerce, ele realiza coisas que eu e você não realizam, certamente. E muitos diretores e empresários também não realizam. Aí eles precisam desses psicólogos, desses profissionais, gestores de pessoas de verdade, né? Não de cargo, de nomenclatura. Não, mas pessoas que exercem a gestão de pessoas, que cuidem dessas pessoas de forma humanística, no sentido agora de entender as pessoas, né? De ouvir as pessoas, de tratar as pessoas de forma pontual, não de forma global, mas de forma individual. Ao mesmo tempo que individual, também holístico. Porque quando eu trato o ser humano individualmente, né, no caso ali do gestor de pessoas, do psicólogo e tudo mais, ele está cuidando. Ele trata o quê? De entender muitas vezes o que não foi entendido aqui no RH. Lá no momento de recrutamento e seleção, digamos que no momento de recrutamento e seleção, ele, né, não foi bem compreendido, vendeu um peixe errado, foi alocado errado por conseguinte, e está gerando problema lá na linha de produção, lá no canteiro de obra, lá na loja, lá no atendimento, lá no escritório. Aí um programa, uma atividade, bem dizer, de gestão de pessoas, psicólogo, profissional, ele consegue detectar isso quando existe, evidentemente, uma atividade de gestão de pessoas na empresa. O funcionário, em vez de mandar embora o cara, dá uma chance para o cara, enfim, tratam do cara. Aí ele vai conversar lá com o psicólogo. Isso é atividade de gestão de pessoas. Aí o psicólogo, ele, de forma individual aqui, né, e humanística, ele entende que aquele profissional está alocado errado. Aí entra a gestão de pessoas. Opa, lembra da primeira aula? A importância das pessoas nas empresas e para as empresas? E ao passo que ele tem essa visão, essa prática aqui de tratar do indivíduo, ele acaba tratando de forma holística, ou seja, como um todo. Porque aquele indivíduo estava, né, dentro do almoxarifado e ele não está adequado a exercer as atividades inerentes ao almoxarifado. Ele é um operador de máquina. Pô, por que não está aproveitando? Por que não colocou esse cara no canteiro de obra para operar uma máquina? Fica difícil, né? Fica difícil. Como é que ele vai gerar resultado? Talvez não é um mau profissional. Talvez está mal alocado. Quem identifica isso? Quem detecta isso? Gestão de pessoas. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, também. Creio que você tenha discernido isso aí de forma efetiva, ok? Nosso objetivo aqui é fazer você entender, transferir o conhecimento para você aplicar na prática, tua como assistente administrativo. Bem, finalizando a nossa segunda aula da disciplina do módulo, bem dizer, gestão de pessoas, nosso tópico, nosso assunto de treinamento e desenvolvimento, explicar um pouquinho sobre a diferença entre cargo e função. Cargo, função, é tudo a mesma coisa. Eis a pergunta, será? Vamos lá. Eu descrevi ali no cargo posição hierárquica e descrevi lá no função tarefas relativas a esse cargo. Então o cargo ele não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com função, em termos funcionais, repito, tal como lá gestão de pessoas se difere funcionalmente do RH, ou seja, do recursos humanos, tal como no departamento pessoal, né? Essas nomenclaturas também se divergem em termos no âmbito funcional. Cargo é uma posição hierárquica dentro da sua cadeia, dentro da estrutura organizacional, seja a nível estratégico, a nível tático ou a nível operacional, né? Aí eu tenho exemplos ali. Diretor está a nível tático, ou a nível estratégico, perdão. O gerente está a nível tático, ou até mesmo tático estratégico, ou estratégico tático. O supervisor geralmente está lá no nível tático, né? Mas como ele está próximo ali
da linha de produção, próximo do canteiro, próximo do atendimento, enfim, próximo da operação. Ele está a nível tático, funcional. O técnico geralmente está ali pareando como que um supervisor a nível operacional e tático. Eu tenho assistente e operador auxiliar que estão a nível operacional. E são o quê? Cargos, são posições na hierarquia de uma empresa. E a função? Não é a mesma coisa? Não. A função, quando você ouvir falar em função, você lembra de tarefa, de ação, de realização, né? De labor, de trabalho, que estão ligadas, evidentemente, ao cargo, até ao seu cargo desse camarada. Exemplo, o diretor, que é um cargo, né? Uma posição hierárquica, está lá no nível estratégico. Uma função dele, tomar decisão. Ele quem toma a decisão. Não é o assistente não toma essa decisão. A função do operador, do assistente, não é, em definitivo, tomar a decisão. Quem toma a decisão é o diretor. Então, a função ligada a esse cargo. Ok, entendi. Administrar, ou gerir, ou gerenciar, ou cuidar, ou tratar, é inerente ao gerente, ao supervisor, que estão lá a níveis táticos e operacionais, ou tático estratégico. Coordenar também é lá a nível de tático, operacional, supervisor. Analisar, técnico, olha lá. O técnico ele é um analista, né? Exemplo, quando o auditor, ele é o cargo, digamos assim, o auditor, né? Ele está a um nível técnico, digamos assim, né? Um nível ali tático e operacional daquela função. Ele chega em determinado local, em determinado ambiente de trabalho, seja ele qual for, ele vai o quê? Vai averiguar, vai analisar, ele vai conferir se aquele ambiente, se aqueles postos de trabalho estão atendendo às normas requeridas. Então ele está analisando. Então a função do técnico é analisar. Então a função analisar está ligada ao cargo de técnico, por exemplo. Auxiliar, a ação de auxiliar, de assistir, está ligado diretamente ao cargo de assistente, de auxiliar, tal como operar, ou seja, trabalhar, o trabalho pesado, o labor, do labore no latim, significa ali a força de trabalho, é uma função concernente ao operador, que é a posição na hierarquia, ou seja, o cargo desse profissional. Bem, encerramos a nossa segunda aula de gestão de pessoas, o curso de assistente administrativo.